que é que adianta ter o corpo ideal e a sua mente está em risco, né? Você vai saber os impactos aí da obsessão pela magreza na saúde mental. Quer dizer que essa luta para ficar fininho, como eu vejo as pessoas se cumprimentarem umas com as outras, de algum modo, o que leva ao corpo ideal, pode prejudicar também do ponto de vista mental, é isso, Carlinhos? Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui entre dois amigos, né? A Liara e o Marcos. Que bom, realmente, né? Cada vez mais, né? Em virtude, lógico, a gente não dá para tirar essa figura, né? Desse lugar que é as redes sociais, que colocam os logaritmos, que colocam os padrões, os filtros da vida, as pessoas que estão ali colocando os influencers, né, mostrando as cirurgias, os procedimentos, o que fez pelo corpo. Então, quem está na plateia assistindo, né, coloca isso como uma meta, como um lugar que gostaria de estar, e aí vem a questão do adoecimento, né? Então, assim, estou colocando as redes sociais, mas a questão do transtorno dismórfico corporal, como é o nome, transtorno dismórfico corporal. É a questão de você distorcer a sua autoimagem. Você certo. olha e você vai diretamente ao defeito, né? Então, quando você vai ajustar aquele defeito, gera dopamina, porque você ficou hiper feliz, mas você já vai achar no lado direito outro defeito, depois vai para o esquerdo, vai para o direito, e assim vai virando uma obsessão. Marcos, quando a gente entender que esse como é padrão, né, é imposto pela sociedade, a gente passa a refletir melhor. Eu lembro que a minha avó dizia assim: menina, você está muito magra. Porque na minha época, as cheinhas era o padrão da época. Sim. Então as mulheres buscavam ficar mais cheinhas, porque era o padrão imposto pela sociedade da época. E depois passou a ser imposto pela sociedade essa coisa da magreza. Você tem que ficar magra para ser aceita. Então a gente precisa analisar isso. A gente precisa desconstruir tudo isso, né? Não que você não possa ir em busca de um corpo que você se sente bem. Uhum. Não, me sinto bem com tantos quilos, sei lá, né? Para mim fica bom, ou mais cheinha, ou mais magrinha, mas precisa acabar com isso, senão você adoece. E quando começam as comparações, né? Comparações por causa de uma influência ou de uma atriz, isso adoece ainda mais a cabeça dessa pessoa. Precisa tratar o emocional, tratar esse mental e ficar firme na sua posição. Você se goste do jeito que você é. É claro que quando entram as taxas aí, as doenças, né? Aí você precisa fazer uma dieta para você diminuir as taxas, para você ganhar saúde. Aí é diferente. Exato. Não passa por aí, por esse caminho? Passa, porque esse culto ao corpo, né? Então vamos falar da vigorexia também, né? Que as pessoas da academia que buscam estar ali com o corpo trincado, a barriga tanquinho, tudo no lugar. Então, assim, há uma necessidade de exposição, de colocar essa autoimagem, como bem colocou a Liara aqui, né? Porque há uma cobrança da sociedade. Ela está dividindo, né, a sociedade em caixas, né? Aqui você não tem uma estética perfeita, então aqui tem. E principalmente os jovens, né? Porque nós somos de uma geração, como bem colocou a Liara, onde as pessoas eram gordinhas, magrinhas, estavam muito bem também com o corpo. Só que também tem um lado que a gente não pode negar, que é a questão do cuidado da saúde. Uhum. A gente percebe que, sei lá, de uns 30 anos para cá, a nossa orla de Maceió, você vê as pessoas correndo, todo mundo cuidando da saúde, então tudo ok. É preciso cuidar das nossas taxas, né, que com o passar da idade também, ou com o excesso do peso, também vai trazendo consequências. A gente tem que separar muito bem isso de uma neurose obsessiva que vai trazer essas consequências, porque nós estamos vendo jovens com muita ansiedade, né, entrando para uma depressão, sem esquecer dos casos de suicídio, porque quando eu não atinjo o corpo perfeito, quando eu não consigo chegar naquele lugar que eu idealizei, eu entro num processo de frustração e eu tiro a minha vida. Eu tenho uma pessoa, né, que assim como eu, cresceu, obviamente, nas mesmas condições, assim, classe média baixa, aquela luta dos pais, né, pra gente estudar e tudo, e aí ele se tornou um profissional bem-sucedido. Nesse percurso, em função das necessidades profissionais, ele ganhou peso, passou pelos processos estéticos para a perda do peso, e agora está com a minha idade, talvez um pouco mais, mas com o corpo de alguém de 19 ou 20 anos, né? Inclusive com o vigor que você falou. E tá insuportável conversar com a pessoa.
porque ela conversa com você falando dos benefícios conquistados, você não consegue falar mais do passado, você não consegue falar da brincadeira do bairro, você não consegue falar mais da perspectiva de futuro, porque a pessoa só tem um assunto. É a condição física, é ficar conversando com você, se entrochando, se alongando assim, e dizendo, cara, essa sua barriga pode diminuir um pouco, não sei o quê. E depois, agora, depois de 53 anos, eu descobri que eu sou careca, porque há uma pressão da sociedade para que as pessoas tenham cabelo. Então, quer dizer, o histórico do meu DNA... que elas gostam mais, né? Pois é, lembro dessa música, né? O histórico do DNA, característica familiar, tudo isso ficou para trás, porque agora você pode ter cabelo. E aí, às vezes, educadamente, né? Quando eu tô bem-humorado, eu respondo educadamente. Quando não, você sabe como é o meu tipo de resposta, né, aliás? A pessoa fica... Por que você não faz um implante? Entendeu? Já é assim, não é porque... Tá impondo. É como se o padrão que ela passou, né? Ela tivesse que ter essa situação. Quando a pessoa chega nesse nível, Carlos, de até não conseguir mais conversar, ela só fala daquele universo da alimentação, diz, rapaz, vamos tomar um café, se eu não posso tomar o café porque eu já tomei cafeína de manhã, aí se eu tomar café agora, a minha dose de cafeína que eu usei para malhar, a taurina vai... Meu irmão, tudo tem uma explicação. Quer dizer, isso é um nível de neurose, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Eu sempre falo que principalmente essas pessoas que estão em busca do corpo perfeito, a gente vê muito isso na academia, fora as histórias que a gente também escuta de pessoas que tomam aquelas famosas bombas, né, que automaticamente em menos de tempo, vamos botar eu lá e a galera ralando para conseguir X resultado, alguém vai lá, toma sua bomba e de repente já está lá pronto para o carnaval. Então, assim, a busca de preencher os vazios. Então, estamos vivendo na janela do olhar do outro, é o outro que dita o que eu tenho que fazer, estamos virando realmente escravos desses olhares e esquecendo de olhar para dentro. E é isso que você falou. Então, quem é careca tem que colocar cabelo, quem está gordinho tem que emagrecer, quem está assim... Então, assim, é uma ditadura muito forte. Se a gente não perceber isso, vai haver esse adoecimento. Né? A minha filha deu uma palestra domingo agora trazendo um dado bem alarmante, que até 2030, mais de 260 milhões de pessoas no mundo vão estar com algum adoecimento na área da ansiedade e da depressão. Eu sempre falo, o Brasil hoje é o primeiro lugar, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em ansiedade. Isso tudo que a gente está falando aqui é um gerador, é um potencial de ansiedade, porque eu estou em busca de um resultado que muitas vezes ele não vai chegar. Ou se chegar, ele vai ser talvez temporário, porque nós envelhecemos. Também temos que entender isso. Tem um filme muito interessante, antigo, que é A Morte Lhe Cai Bem. Não sei se vocês lembram. São 3 figuras, 3 atrizes que ficam em busca do procedimento, até com aquele ator que está doente, que eu esqueci, que fez Duro de Matar. Eu sei. Ele é o médico. Bruce Williams. Bruce Williams. E elas ficam matando uma a outra porque querem pegar aquela agulha, aquela injeção, e aos poucos a mão cai, o dedo cai, a orelha cai. E é uma forma de mostrar para quem está assistindo de que esse envelhecer vai chegar para todo mundo, claro, quem viver até X idade. Né? E o pior que está sendo construído uma ideia de que era isso que eu ia concluir. Essa pessoa, ela está certa de que a felicidade que ela encontrou é a felicidade que eu preciso. E aí é que foi interessante. Falou, você não vai falar mais nada? Eu falei, cara, é porque eu estou tão feliz por dentro que eu não consigo nem transbordar. Eu tenho que ir embora, que eu tenho um compromisso e sair. Mas, enfim, tem essa sensação de que é mais feliz quem faz isso. Só que não é uma felicidade, obviamente, tão real. É aí onde entram os problemas mentais. Mas né? Quem faz isso quer a aprovação do outro. Do outro, né? Então, em primeiro lugar, sinta-se bem consigo. Eu estou me sentindo muito bem comigo. O que o outro pensa é problema dele. Agora, é claro, eu vou cuidar de mim. Se eu estou precisando realmente por um problema de saúde, eu vou ao médico. Eu vou cuidar de mim, eu quero me sentir bem. Não que o outro ache. Se eu sou magra, alta, feia, bonita, branca, negra, aí eu quero lá saber, eu estou feliz comigo. Então, quando você se resolve, meu amigo, o outro, a opinião do outro, o outro pode até chegar para ajudar, você pode até pedir ajuda ao outro, é outra história, né? Mas você ficar se espelhando no que o outro, no que a sociedade, no que o padrão, aí você pira. Mas aí você não vive. Mas aí está o X da questão também, né? Porque as pessoas estão muito voltadas para o externo, né? Ninguém tem tempo nem paciência de buscar o mergulho interno, de fazer o autoconhecimento, de olhar esses vazios.
Porque todo o preenchimento, no sentido, pode ser o preenchimento do botox, o preenchimento dos músculos, o preenchimento com algum procedimento, ele também está sendo preenchido algo ali dentro, que é a não aceitação, que é o desamparo, que é uma rejeição, que é uma falta de um relacionamento com o pai, com a mãe. Alguma coisa, quando você está em processo de terapia, você vai investigar isso. Então, depois que você entende isso, aí sim você tem capacidade. E aparece lá, né, Carlos? Quando vai conversando no mergulho, tá lá. Aparece. Várias pessoas na clínica que eu atendo, que já passaram por alguns procedimentos, super feliz. Vou dar aqui um exemplo. Alguém colocou não sei quantos milímetros de silicone, super feliz porque não gostava disso e tal. Aí passam. A dopamina é gerada porque a sensação de conseguir e tal, mas a dopamina passa. Não é uma dopamina. Ninguém vem com dopamina 24 horas. Mas depois vem a realidade daquele vazio que não quis olhar. Eita. Aí volta para aquele lugar. Aí tapa aquele buraco, porque não quer trabalhar aquilo. Aí volta. Eu acho que a minha orelha não tá legal. Aí volta a enxergar coisas fora. Para não enxergar dentro. Carlos, mas de qualquer forma, se isso for com equilíbrio, eu vou colocar silicone que eu quero para mim e tá tudo bem. Tá tudo bem. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio. Equilíbrio emocional, né? É tudo. Eu não gosto disso, eu vou tirar aqui, vou receber uma orientação do médico para saber se precisa realmente, porque a gente precisa bater um papo, sem exageros, né? Sim. Porque essa obsessão pela magreza e pela estética pode realmente afetar a saúde mental. Tem um amigo dentista que disse que chegou no consultório dele uma adolescente. Eu lembrei muito bem desse caso agora. Ele disse que o adolescente chegou com os dentes perfeitos, sorriso lindo, a boca perfeita, tudo jovenzinho. Ele, eu quero mudar meus dentes, quero aumentar todos os meus... Não estou criticando, gente, quem faz estética aí. Não estou. Tem gente que realmente precisa e fica melhor, se sente melhor. Mas ele disse, Liara, não havia necessidade. Eu olhei para ele e disse, eu não vou fazer. Ele se negou a fazer, porque ele analisou, viu que não tinha necessidade. Então os profissionais precisam ter essa consciência. Sim. Não, eu vou fazer porque você precisa, vai melhorar nisso. Mas chega lá com a boca perfeita, os dentes perfeitos, e você ter que mexer naquilo ali, ele até disse assim, envelhece um pouquinho mais, lá para frente, quem sabe a gente faz uma avaliação novamente, mas agora eu não vou fazer porque não há necessidade. É o que a gente chama de equilíbrio emocional, né? A busca, né? A gente, como você colocou, cada caso é um caso. Tem casos realmente que a pessoa, vamos supor, quem vai fazer uma bariátrica vai ter que passar por todas as etapas, o psicólogo, responder uma série de questionários, fazer uma avaliação até chegar para a cirurgia. Eu tenho vários pacientes que fizeram a bariátrica, que a gente sabe que bariátrica retorna quando você não mexe no autoconhecimento, quando você não mexe na sua parte psicológica. Então você faz aquele procedimento e depois ele vai voltar. O que está acontecendo com as canetas mágicas, né? Virou uma febre. Todo mundo hoje é muito mais prático. Então nós estamos vivendo, vamos dizer assim, a era do fast food, das facilidades, da falta de paciência de determinadas coisas. Então, eu não quero entrar no regime que vai passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá quando é que eu vou conseguir esse objetivo. Cadê essa caneta? Vou aqui e aplico. Aí você vai trabalhar o teu intestino, que é um órgão que é muito ligado às questões das nossas emoções. O intestino, coitado, lá trabalhava X horas, a escala 6x1, sei lá. Trabalhava na escala 3x2 e agora vai botar o intestino para trabalhar na escala 6x1, ele vai sofrer. E não há um diálogo com a nossa mente. Então a nossa mente vai dizer, o que está acontecendo aqui? Porque eu não estou entendendo essa conexão. Então as conexões, principalmente emocionais, elas são importantes, principalmente para você entender. Eu estou fazendo isso, como colocou ela, porque o meu esposo quer, porque a minha esposa pediu, porque a vizinha olhou e disse que eu estou gordo, então eu estou fazendo pelo outro. E eu? Né? E eu quero. Eu estou querendo fazer por questão de saúde. Então, esse diálogo, né, dos nossos órgãos, de uma maneira geral, com a nossa mente, eles têm que ser feitos. Só que eu sempre digo, a mente, coitada, ela é escanteada, ela é colocada num lugar isolado. O resto eu olho. A mente eu ainda fico... Eu acho que dou conta. Tomo uns remédios e dou conta. Gente, a gente está falando disso da melhor forma e bem-humorada para você, obviamente, ir se tocando, né, do quanto a gente está mergulhando em poços sem fundo. Não é? Que podem, obviamente, comprometer a nossa saúde mental. E o Carlos falava na sua primeira fala que pode levar à ansiedade e até ao suicídio, né? Então, quer dizer, hoje há uma preocupação mundial em relação a isso. Ah, sim, a gente, né, quando fala nessa questão de suicídio, né, a gente vê os levantamentos, às vezes é a questão de falta de emprego, uma decepção amorosa, vários itens, né? E um deles está lá também, né? A questão mesmo da sexualidade, da não aceitação com o corpo,
Principalmente, Marcos, na faixa etária da adolescência até a fase inicial adulta, que é a fase do pertencimento, de pertencer a grupos, de ser aceito. E quando você, dentro de uma adolescência, né, você é afastado de um grupo, aí vem a decepção, a frustração. Então, o que é que está de errado comigo? É porque você não tem bigode, porque você não tem este corpo assim. É porque, então, as tribos que vão sendo formadas. Então, para eu entrar de qualquer maneira naquela tribo, eu tenho que me transformar naquilo que aquela tribo está pedindo de mim. Uhum. E aí é uma luta muito grande. E os jovens, muitas vezes, como não tem, às vezes, num diálogo muito com os pais, porque já tocamos aqui algumas vezes que os pais estão nessa correria do dia a dia, estão cada vez mais se distanciando dos filhos, colocando chupetas tecnológicas para tentar acalmar, fica aí no joguinho, fica no computador, e eu fico aqui. Então as relações, elas estão ficando muito líquidas, né? Como fala o Bauman naquele livro, né? O amor líquido, a vida líquida. Então tá tudo diluindo, tá tudo saindo. Então as pessoas não estão, quando a família está, né, reunida, está todo mundo no celular. Exatamente. Não há uma reunião presencial. As questões presenciais, elas estão cada vez mais. Eu não gosto muito do pessimismo, mas a tendência, pelo menos na visão do dia a dia que a gente tem nos atendimentos, é que vai ser o grande mal da humanidade, vai ser o isolamento social. Pois é, eu tô com medo de ter um tempo em que elas discordem do psiquiatra, né? Do psicólogo. Não, doutor, eu discordo do que você está dizendo, porque o Google me disse o contrário. Não é? A Alexa me disse o contrário do que você está dizendo. Tem gente fazendo terapia com IA. Com IA, né? Então vai ter um momento que eles vão se revoltar contra vocês, né? Que estão aí dizendo essas verdades, porque nem todos gostam de ouvir a verdadeira verdade. Se ele vai fazer um mergulho, e nesse mergulho vai descobrir onde está a dor, quem é que gosta de sentir dor, né? Quem vai fazer terapia, acho que vai dizer assim, oi, Yara, como você é linda, maravilhosa. Para elogiar. É lapada, é tentar acordar a pessoa, é tentar mostrar os caminhos. Tem gente que não gosta. É aquela coisa de você olhar, olha, você não, como é que vai dizer isso? Mas como é que você não está enxergando isso? Me disseram que o Carlinho era tão E bom. você quer? Aí chega lá o Carlinho Só tem tocando essa na cara, ferida. eu vejo você botando coisa tão engraçada e aqui você vai me dar lapada. Esse negócio não está casando bem. Esse assunto não se esgota aqui, tá, gente? O Carlos Gonçalves vai voltar, claro, ao longo desse ano, trazendo outros temas para que a gente possa pensar também na nossa vida. Saúde não tem a ver com corpo ideal. Saúde vai além, tá, da questão estética, inclusive a saúde mental, o que é fundamental. São 7h46. Abraço para tu, Carlinhos. Feliz ano todo. Carlos. Aí para você e para sua família, tá? Olha, a Med Rádios está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios